Em toda a história de One Piece, houveram 3 nomes que conseguiram causar danos na criatura mais forte do mundo, o Kaido. O primeiro foi o Oden, que causou a primeira cicatriz no corpo do Kaido. O terceiro e último foi o próprio Luffy, o homem destinado a derrotá-lo. No entanto, existe um segundo nome que as pessoas geralmente se esquecem de mencionar, e esse é Roronoa Zoro, um dos poucos homens na história que conseguiram bater de frente com o Kaido das 100 Feras, a criatura mais forte desse mundo. E é devido a isso que eu fiz esse vídeo especial para mostrar para você detalhadamente como foi que o Zoro, mesmo não sendo o rival do Kaido, conseguiu ter uma luta tão digna a ponto de causar grandes danos. Então chega mais, que é essa história que eu vou te contar neste vídeo: Zoro vs Kaido, a luta completa. Raul Bizarro aqui, e quando a guerra em Onigashima se inicia, vários dos piratas se dirigem para posições diferentes, mas há 5 daqueles que estão mirando nos grandões, e esses são Trafalgar Law, Monkey D. Luffy e Eustace Kid, Killer e Roronoa Zoro. Eles sobem até o topo da caveira de Onigashima, onde estão nada mais do que Kaido das 100 Feras e Big Mom, a mulher mais forte do mundo. E já que estamos falando do Zoro, vale ressaltar a sua entrada. O cara foi jogado pelo marco e veio voando lá do céu que nem um palhaço. Assim que os 5 se reúnem, eles notam que os 9 bainhas foram derrotados. Já Luffy, por ser o protagonista, toma a dianteira para falar com os samurais, onde o próprio Kinemon pede para que ele carregue o peso de Wano nas costas e acabe com esse sofrimento que já dura mais de 20 anos. Luffy obviamente aceita, e Law envia os 9 bainhas para a parte de baixo de Onigashima. E antes de termos a nossa batalha entre Zoro e Kaido, a fera tenta aproveitar que o Chapéu de Palha está distraído para acertá-lo com seu Kanabo, a sua arma de combate. Porém Luffy desvia e usa um Red Hawk revestido com o haki do armamento avançado, capaz de derrubar o Kaido a ponto de deixar a própria Big Mom incrédula. Isso é muito importante porque quando Luffy tinha lutado lá na região de Kuri contra o Kaido pela primeira vez, a fera não sentiu praticamente nada com os socos do Chapéu de Palha. Mas nesse soco de agora, Luffy mostrou que com o seu haki bem apurado, é sim possível superar a pele indestrutível de Kaido e causar danos a ele. E Zoro é o primeiro a perceber isso. Ele ficou sabendo que o Luffy havia treinado com o velho Ryogoro na prisão, onde aprendeu a usar uma nova forma de haki da maneira avançada. Portanto, o Zoro fica ciente de que ele deve fazer mais ou menos isso para cortar o corpo da criatura mais forte do mundo. Ou seja, existe chance de vitória. Kaido já se levanta, questionando Luffy se realmente estaria para a lista dos que são capazes de enfrentá-lo. E assim, já ataca numa velocidade tão brutal que o Luffy escapa por muito pouco. Big Mom aproveita essa brecha para usar Prometheus em cima do Luffy. Porém, é aí que o nosso espadachim aparece. Zoro, usando seu estilo Santório, raposa de fogo que quebra chamas, ele corta o próprio Prometheus no meio, impedindo que ele acerte o Chapéu de Palha. Porém, o Luffy abaixa a guarda, permitindo que o Kaido ataque por trás. No entanto, ele só não foi de Vasco nesse exato momento, graças ao Law que usou seu Shambles no último momento, tirando o Luffy do perigo. Quando ele faz isso, os 3 integrantes da pior geração começam a discutir entre eles, fazendo com que Big Mom aproveite a situação para atacar um golpe de chamas com os poderes do Prometheus. E sim, os 3 decidem não desviar do ataque, afirmando que aquele que desviar primeiro será o perdedor. Uma rixa bem esquisita deles. Os 3 receberam um ataque na cara, mas por sorte não sofreram grandes danos. Enfim, a gente percebe que a brincadeira acabou de verdade quando o Zoro puxa sua bandana e coloca na sua cabeça. Quando o Zoro faz isso, você sabe que o pau vai quebrar, né? Já que os capitães estão se recuperando do golpe que levaram, Zoro e Killer tomam a dianteira para atacar o Kaido que está se aproximando. Aqui temos Zoro com o Santório e Killer com os Punishers. A dupla parte para cima e incrivelmente conseguem fazer cortes rasos no Kaido. E depois desse golpe, é a vez dos 3 capitães tomarem a dianteira, com Law ativando o Room, Luffy a 4ª marcha e Kid com sua Punk Rotten. Os 3 atacam consequentemente seus ataques mais fortes, que são capazes de fazer o Kaido sentir dores que não sentia desde os tempos de Rocks. Com isso, Big Mom retorna à batalha enquanto Kaido se transforma em um dragão. Agora, com todos os 8 integrantes da batalha usando sua força máxima, eles afirmam que aquele que vencer estará muito mais próximo de encontrar One Piece e se tornar consequentemente o rei dos piratas. Kaido já começa a atacar com rajadas de ventos cortantes. Todos conseguem sobreviver após desviarem desses ataques e já vão pra cima de Kaido, enquanto apenas Zoro fica para trás, concentrando seu haki na espada Ema. Depois de todos eles
conseguirem acertar o ataque do Kaido, que não surte tanto efeito, Big Mom usa os poderes dos Zeus para acertar Killer, com um raio que faz ele perder a consciência por alguns instantes. Kaido estava prestes a acabar com Killer, mas Luffy aparece e impede isso. Porém o Kaido aproveita que o Chapéu de Palha está no ar e se prepara para atacar com seu sopro de calor, que é muito poderoso e letal. Vendo que a situação não está favorável, Zoro termina de concentrar o seu Haki e pede para que o Law o transporte para cima, o que lhe permite usar sua técnica de raposa de fogo para cortar as chamas do Kaido da mesma forma que ele cortou o Prometheus. Zoro não perde tempo e já pede para que Law o transporte um pouco mais para cima a fim de receber mais impulso no ataque. Zoro está carregando o Haki tão denso em sua espada que a própria Big Mom se assusta pedindo para que o Kaido esquive-se desse ataque. Olha o nível do Zoro. Porém, o que impressiona a Big Mom não é o ataque ou o Haki em si, mas sim a espada que esse espadachim está empunhando. Ela não é uma espada comum. Enquanto Zoro prepara o ataque, Kaido imediatamente remete a sua batalha contra Oden, onde sentiu exatamente a mesma energia que está sendo transbordada pela espada de Zoro e por Zoro. Isso acontece porque o Zoro está empunhando nada mais do que Ema, a espada lendária utilizada por Oden, que foi inclusive a espada que deixou a maior cicatriz que a fera havia tomado na vida. Zoro lança o ataque usando Ema. O ataque forma um dragão que vai em direção a Kaido, e já que se tratava de um ataque perigoso, Kaido consegue desviar, mas sua bochecha é cortada, e o ataque consegue cortar até mesmo os chifres da caveira de Onigashima. O ataque gigantesco, épico e letal. Com o ataque tendo sido um fracasso, Big Mom aproveita a situação e usa os poderes de Zeus para atacar cada um dos supernovas. Zoro, Kid, Law e Luffy levam um choque tão tremendo que caem no chão. Porém, Luffy se mantém intacto, afinal ele é de borracha e a borracha é isolante perfeito dos raios. Já que é o único em pé, Luffy usa sua metralhadora para desferir milhares de socos para cima da fera. O poder da quarta marcha realmente se mostra incrível ao ponto de derrubar o dragão, fazendo toda a ilha tremer em sua queda. Só que é nesse momento que esse incrível poder da quarta marcha mostra que possui um alto custo. Luffy perde todas as suas energias e cai no chão, agora só podendo usar Haki novamente daqui 10 minutos. Kid até tenta aproveitar que Kaido está no chão para acabar com ele, mas infelizmente Lin Lin ainda está lá. Ela tenta matar o Chapéu de Palha, obrigando Zoro a fugir com ele. Para piorar as coisas, Kaido se levanta e já começa a criar um enxame de tornados pela ilha, fazendo com que os supernovas sejam atingidos pelo ataque. A fera aproveita esse momento e engole o Luffy. Porém o Zoro não pode permitir isso, afinal ele é responsável por cuidar do seu capitão que ainda está inconsciente. Então ele prepara novamente seu Haki e cria o mesmo dragão de antes. Agora, olhando mais calmo, Kaido percebe que todo esse Haki estranho está vindo dessa espada misteriosa. O ataque do espadachim também cria um tornado, permitindo que ele consiga cortar a fera rapidamente para que solte o Chapéu de Palha lá de dentro. E sim, o ataque corta e corta muito feio. Agora, com um corte extremamente evidente, Kaido não tem dúvidas de que essa é a exata espada que Oden utilizou para cortar sua pele há 20 anos atrás. Isso deixa o dragão irritado, a ponto de criar um novo tornado que impulsiona seus novos ventos cortantes. Se isso já não fosse o bastante, Kaido demonstra uma nova forma. Essa forma é a transformação híbrida, onde ele mantém o seu corpo padrão com a adição de escamas do dragão que revestem seu corpo, deixando sua pele mais endurecida e impenetrável. O pior é que seriam apenas os 4 supernovas, pois Luffy começa a dormir dizendo que só precisa de mais 1 minuto para se recuperar. Os supernovas vão em frente mesmo sem o Chapéu de Palha. E para contra-atacar, Kaido prepara ventos cortantes que o Zoro até consegue se defender, mas quando a Lin Lin ataca com seus raios, Law é obrigado a salvar Luffy e Zoro. O que importa é que os 10 minutos se passaram e Luffy está de volta com seu Haki. Com o Luffy de volta, eles tentam atacar, mas veem que seus golpes estão inúteis, enquanto Kaido e Big Mom conseguem retrucar com ainda mais potência no ataque. Com tantas tentativas fracassadas, o quinteto chega à conclusão de que é impossível vencer os dois ao mesmo tempo. Juntos, eles são um verdadeiro inferno para Kaido e para Big Mom. Para comprovar isso, Kaido e Big Mom se unem para disparar um dos ataques mais potentes e destrutivos de toda a história. Ambos preparam uma rajada de Haki conjunta chamada de Hakai. Esse ataque iria dizimar todos os Chapéus de Palha, porém nesse momento que o Zoro demonstra o quão poderoso é. Ele fica na frente do ataque, colide com suas 3 espadas a fim de que os 4 consigam fugir desse ataque. No final ele consegue proteger a todos, mas seu corpo sofre
graves lesões. Luffy ainda tenta manter uma luta com Kaido no mano a mano, mas a fera é poderosa demais para ele que, juntamente da Big Mom, consegue encurralar novamente os Supernovas que ficam numa saia justa sem saber para onde ir. Portanto, diante dessa vitória inalcançável, os 5 propõem a seguinte estratégia: afastar os 2 Yonkous, cada um usando força, técnicas de Akuma no Mi e determinação para aguentar golpes a fim de concretizar o plano. Eles começam com Kid e Law lançando Luffy para cima do Kaido, que apesar de sair na pior recebendo um Ragnarok bem na cara, faz com que a fera fique ocupada. Com Kaido lutando contra Luffy, Kid prepara uma caixa feita de metal para que Law use o seu Shambles para prender os Zeus lá dentro. Já Zoro e Killer ficam encarregados de pegar o Napoleão e o Prometheus. Eles conseguem essa proeza com Zoro fatiando Prometheus em vários pedaços, enquanto o Killer se distancia do Napoleão. Sem seus homies para lhe proteger, Lin Lin é subjugada pelos poderes da sala de cirurgia e o magnetismo de Kid, que chegam a encurralar ela para a beira de Onigashima. Então por fim, Zoro corta o piso que sustentava ela e faz a Big Mom cair da ilha de Onigashima. Sem Kaido, sem Zeus, sem Prometheus e sem Napoleão, ela simplesmente cai em direção do mar, e o mar vai cuidar do resto. Por mais que o Zoro continue cortando Prometheus para impedir que ele vá salvar Lin Lin, ele não consegue fazer muita coisa, afinal seu corpo está completamente desgastado por conta do ataque da Big Mom e do Kaido que ele tancou. E é por isso que o Kaido vem e ajuda Prometheus a fugir, que com a ajuda de Napoleão, que também escapou, conseguem descer para resgatar a Mama. Infelizmente os homens conseguem salvá-la, mas o que importa é que o plano foi concluído. Eles dividiram os 2 Yonkous. Sendo assim, Killer e Kid descem para baixo para lutar com ela, enquanto os demais ficam com Kaido. O problema é que aquele último ataque do Kaido fez o Chapéu de Palha perder a consciência, tendo em vista que a fera foi matar o seu capitão. Então Zoro decide se sacrificar. Mesmo com inúmeros ossos no corpo quebrado, ele diz que vai dar tudo de si nesse último ataque. Ele pega suas 3 espadas e começa a condensar o mesmo Haki de antes. Junto a isso, ele ativa sua forma mais poderosa, o Ashura de 9 espadas. Com esse poder, ele vai pra cima de Kaido e começa a trocar golpes com a fera. Depois disso, ele corre e desfere um ataque tão rápido no dragão que ele nem mesmo consegue acompanhar. E esse ataque rasga o Kaido ao nível que todo o piso ao redor fica destruído. Se antes Zoro já tinha demonstrado um feito incrível a cortar a pele da fera, ele se supera e faz um corte que começa a jorrar litros de sangue do corpo de Kaido. Porém, esse não foi um ataque apenas desferido com o modo Ashura, pois o Zoro usou pela primeira vez a forma ofensiva do seu Haki do Rei. Kaido conseguiu sentir essa energia de conquistador e questiona o Zoro se ele também é um usuário do Haki do Rei, mas o espadachim diz que não tem conhecimento disso, provando que esse Haki do Rei foi ativado de forma inconsciente. No fim, o golpe não derrubou a fera, mas foi forte o suficiente para abrir uma ferida que deixará uma cicatriz eterna no Kaido. Kaido continua implacável e acerta o Zoro para acabar com sua vida. Zoro não morre, mas vê sua situação física ficar extremamente pior do que antes. Porém, antes da fera acabar com tudo, Luffy levanta, dando início ao verdadeiro X1 entre os dois. O Chapéu de Palha entendeu que deveria usar o Haki do Rei nos punhos para causar danos no Kaido, o que fez ele provar pro Law que era capaz de vencer o Kaido no X1. Law aceitou isso e foi pro andar de baixo para entregar Zoro a Sanji, que enfaixou o espadachim até que ele viesse a tomar o remédio dos Minks para reanimar o corpo e lutar contra King. Mas essa luta contra King é papo para outro vídeo, que eu já fiz essa batalha resumida aqui no canal. Então já confere a batalha que está passando na tela do Zoro versus King, que na minha opinião é uma das batalhas mais lindas de todo One Piece. Os animadores capricharam e muito nessa batalha. E também tem a batalha do Luffy versus o Kaido completinha passando na tela, que é só clicar e conferir. Clica em um desses 2 vídeos que você não vai se arrepender. E já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novas batalhas, novas lutas e novas histórias de personagens aqui no canal. Te espero no próximo vídeo.